Além da expulsão do paraíso, que outra consequência veio por causa do pecado? Ontem nós vimos que a primeira perda que o homem sofreu após a desobediência do pecado, o homem sofreu a perda, o homem perdeu o paraíso. E qual foi a outra consequência que o pecado trouxe? Olha só, Romanos 5, verso 12, lá fala: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Ei, olha aqui para mim. Por causa de um só homem. Não é isso que o verso fala? O verso fala que por causa de um só homem o pecado entrou no mundo. Isso quer dizer que o mundo não tinha pecado. Era um mundo perfeito, lindo, bonito, do jeito que Deus sonhou, do jeito que Deus havia criado. Mas como o homem pecou, como o homem desobedeceu, o pecado invadiu o mundo. E esse caos todinho que você vê é por causa do pecado. É o pecado que faz isso, né? E pelo pecado, a morte. Lá em Romanos capítulo 6, o verso 23, lá fala o seguinte: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então é o seguinte: quem peca, morre. A Bíblia fala também que o pecado é transgressão da lei de Deus. Quem peca, quebra a lei de Deus, e quem peca, morre. Quem peca tem que morrer, e é exatamente isso que o pecado faz. O pecado mata, o pecado destrói, o pecado separa o ser humano de Deus. O pecado, ele tapa os ouvidos para você não escutar a voz de Deus. E olha só, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Olha só que influência você vê nesse verso. Por causa de um só homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado veio a morte. E assim também a morte passou a todos. No caso, todas as pessoas morreram, todas as pessoas provaram da morte. Por quê? Todos os homens, a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ei, meu amigo, olha aqui para mim. É exatamente isso que o pecado faz. O pecado mata, o pecado destrói, o pecado separa o ser humano de Deus. Mas graças a Jesus, graças ao nosso divino Jesus, que lá em João 3,16 lá fala que Jesus veio a este mundo para nos salvar da morte, e aquela pessoa que crê em Jesus, ela não morre, mas ela vive. Sabe por quê? Porque Cristo vive. Ei, olha aqui para mim. É o seu desejo viver, é o seu desejo ressuscitar juntos com os salvos em Cristo. Se esse é o seu desejo, feche seus olhos e oremos ao nosso Deus. Bondoso Deus, sabemos que o pecado produz morte, Pai, mas nós acreditamos no Senhor. Acreditamos que o Senhor é o dom da vida e que o Senhor veio a este mundo para nos salvar da morte eterna, Pai. Venha nos abençoar, abençoe essa pessoa, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém.